merecimento e inadequação, ou melhor, a crença do não merecimento e o sentimento de inadequação. Qual será a relação entre essas duas características? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Boa tarde, Tatiane Monteiro, terapeuta e mentora, e vamos aí para mais uma live onde eu estou abordando a questão da crença limitante do não merecimento. Boa tarde para quem está entrando agora. Diz para mim se o áudio está ok, por gentileza. Nesta tarde de sexta-feira, finalizando aí uma maratona de lives que eu fiz ao longo dessa semana sobre a crença do não merecimento. E hoje eu trago aí a relação que existe entre o sentimento, a sensação de inadequação. Vamos lá então, dar início? Primeiramente, nós precisamos conceituar o que é esse sentimento, essa sensação de inadequação. Como é que a pessoa se sente quando ela está ali refém desse sentimento de inadequação? É quando a pessoa ela se sente inferior às demais. Ela nunca se sente boa o suficiente. E para isso, ela vive se comparando. Então, sempre que ela se vê diante de outras pessoas, situações, ela vai se comparar. Fulano tem mais capacidade do que eu. Ciclano é mais inteligente do que eu. Aquela mulher tem muito mais conhecimento do que eu. Nossa, ela é muito mais bonita do que eu. Esse ambiente não é para mim. As pessoas aqui são muito capacitadas. Eu não posso ficar aqui. Eu sou inconscientemente, essa pessoa ela se vê menor do que as demais. Ela se vê inferior do que as demais. Por isso que ela se sente inadequada. Traduzindo aqui em miúdos, é aquela pessoa que se sente como sendo um peixinho fora da água. Ela não se vê encaixada em nenhum lugar, em nenhum contexto. Ela não consegue se sentir pertencente a nenhum contexto, a nenhuma situação, a nenhum núcleo de pessoas, seja familiar, seja de trabalho. Ela também, consequentemente, praticamente não tem vida social. É aquela pessoa que ela vive mais reclusa, mais isolada, porque ela não consegue ter essa facilidade na interação com as pessoas, nos seus relacionamentos interpessoais, porque ela se sente inadequada. Então, para deixar bem claro, esse sentimento de inadequação também está totalmente relacionado à autopercepção que aquela pessoa tem. Ou seja, como que eu me vejo? Como que eu me enxergo diante das pessoas e diante das situações? Eu me vejo à altura, eu me vejo capacitada, eu me sinto segura, eu sei que eu vou dar conta, eu sei que eu estou preparada, ou eu me vejo pequena, inferior, limitada, eu não me vejo inteligente, eu não me vejo capaz de superar os desafios. Tudo isso é sentimento de inadequação. É como se a pessoa se visse na vida sendo uma pecinha de quebra-cabeças, onde ela nunca se encaixa. Ela se vê como sendo uma pecinha defeituosa.
uma pecinha que tem algo errado. Ela não consegue se encaixar porque ela tem esse sentimento de inadequação. E por não conseguir se encaixar, ter essa dificuldade em se estar nos ambientes, nas situações, é aquela pessoa que também muda de ambiente constantemente. Um exemplo, na vida profissional, é aquela pessoa que não para em trabalhos, ela sempre está mudando, está em um emprego, fica pouco tempo, daqui a pouco ela muda, vai para outro, ou é aquele estudante, é aquele jovem estudante que está ali na universidade, cursando uma graduação, né, fazendo faculdade, começa um curso, fica 1, 2 períodos, depois muda, não, aquilo lá não é para mim, aquele curso não é para mim, vou fazer outro, 1, 2 períodos, muda de novo, não, aquilo não é para mim, nada é para ela, porque ela não consegue se encaixar. Isso tem raiz nesse sentimento de inadequação. A pessoa ela fica sempre mudando, oscilando, porque ela não consegue se conectar, porque ela também tem essa sensação de não pertencimento. Perceba o quanto que uma coisa leva a outra. Um sintoma, uma característica, né, que são sinais também, nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado, sempre vai dar origem, desencadear a um outro sentimento, a um outro sinal, a uma outra característica. E esse sentimento de inadequação, ele é silencioso e corrosivo. Silencioso porque a pessoa ela não tem essa clareza, ela não tem a consciência de que ela tem essa sensação de inadequação. Ela só sente aquele desconforto dentro dela, aquela inquietude de não se encaixar nos ambientes, de não se sentir pertencente aos ambientes, às situações, e por isso ela não consegue permanecer por muito tempo. Logo ela muda, ela vai para um outro local, para um outro ambiente, para uma outra situação. Tá ficando claro para vocês? Boa tarde para quem entrou agora. Fala aí para mim se vocês estão entendendo. Tá fazendo sentido? Podem mandar aí para mim perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem aí para mim. Vitória, que alegria ter você aqui. Temos a Vitória na live hoje. Bem-vinda. Bem-vinda você também, minha querida. Não sei se o seu nome é assim, Ilia. Vida plena. Manda aí para mim o seu nome. Bem-vinda. Muito bom tê-la aqui conosco. Tá fazendo sentido? Que bom. Agora, vamos olhar um pouquinho mais a fundo a questão da crença do não merecimento. Né? Como vocês sabem, eu sou terapeuta com base em psicanálise e neurociência. Então, sempre é sobre essas duas óticas que eu abordo os assuntos aqui. Ilia, é assim? Pronúncia? Ilia, diferente nome, bonito. O que significa? Oi, Juarez, tudo bem? O que significa, aliás, qual é a visão da psicanálise com relação à crença do não merecimento? A psicanálise, ela sempre tem um olhar voltado para o passado, sobretudo na infância, especialmente para a infância. Então, quando na vida adulta a pessoa apresenta essas características de se sentir inadequada, ter um sentimento de eu não mereço, tudo isso passa despercebido por ela, porque não é de uma maneira clara, não é de uma maneira consciente, não é de uma maneira racional. Ela não tem essa clareza, eu me sinto inadequada, eu sinto que eu não mereço as coisas boas da vida. Não, ela não tem essa clareza. Então ela vai no piloto automático no dia a dia dela. É o comportamento que vai denunciar que ela possui essas crenças, esses sinais, sintomas aí no inconsciente dela, ok?
Então, a psicanálise que tem esse olhar para o passado, para a infância especialmente, nos diz que quando a pessoa apresenta essas características na vida adulta, é porque alguma coisa aconteceu lá no passado que deu origem a essas características. Então, por exemplo, na infância, uma criança que não é validada pelos seus pais, ela não é reconhecida pelos seus pais. Mas, Tati, o que é isso na prática? É aquela criança que não tem atenção, que precisa, é aquela atenção que não é elogiada tanto quanto ela precisa, porque todo ser humano precisa ser elogiado, precisa ser reconhecido, precisa ser validado, precisa ter atenção, porque isso vai fortalecer a autoestima, a autoconfiança, amor próprio, autovalorização. Tudo isso é construído na infância. Não pense você que não precisa ser trabalhado isso desde a infância. Precisa. Então você que tem filhos pequenos, trabalhe isso nos seus filhos. Valide os seus filhos, reconheça, porque senão na vida adulta, aliás, ele vai para a vida adulta buscando toda a validação, reconhecimento que ele não teve na infância. Ok? Faz sentido? Conversem aí comigo. Eu gosto da interação de vocês. Mandem aí para mim na caixinha se está fazendo sentido. Se vocês estão identificando alguns sinais aí em alguém, em vocês mesmos. Faz, né? E o que acontece? Agora entrando, falei um pouquinho aí, né, do olhar da psicanálise, o que acontece com o nosso cérebro enquanto órgão, enquanto, né, órgão biológico, o que acontece ali com os nossos neurônios. Toda vez que uma pessoa, né, a criança, lá na infância, começa a se sentir não merecedora de alguma coisa, ela percebe que ela não tem a atenção que ela precisa dos pais, a mãe dá mais atenção para um outro irmão, ela percebe que a professora não dá tanta atenção para ela, dá atenção para os outros amiguinhos, ou no círculo familiar mesmo, a tia fez uma crítica, falou, você tá gordinha, hein? Dependendo como a criança lida com aquilo, já pode abalar a autoestima. Pode ser que ela não se sinta validada. Um comentário já pode ser o suficiente para machucar, fragilizar o emocional daquela criança, até mesmo traumatizar. Um simples comentário inocente, né? Porque a outra pessoa que fez o comentário muito provavelmente não teve uma má intenção, mas é a interpretação que fará a diferença. Tudo é como nós interpretamos. Estão entendendo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Então, o cérebro. O que acontece no cérebro? Tudo aquilo que nós sentimos faz com que as nossas células neurais, os nossos neurônios se liguem e formem circuitos neurais. E esses circuitos neurais, eles formam padrões neurais. Então, toda vez que a tia vai e critica aquela criança, você tá gordinha, hein, ou então, quebrou o prato de novo, você tem mão mole, né? Tudo que você coloca a mão, você quebra. Exemplos. Aquela autoestima da criança, ela vai, diminuindo cada vez mais, baixando, né? E isso vai formando ali no cérebro dela padrões neurais de eu não faço nada certo, tudo que eu faço dá errado. Eu até comentei esses dias que eu ouvi de uma menininha de apenas 5 anos de idade que falou assim, tudo que eu faço dá errado. 5 anos de idade. Por que ela disse isso? Porque em algum momento alguém, de alguma forma, disse alguma coisa para ela ou fez alguma coisa que fez com que ela acreditasse que tudo que ela fazia dava errado. Imagina, 5 anos de idade, a menina acreditar numa coisa dessas. Imagina os desdobramentos que isso pode reverberar na vida dela se não for tratado isso. Então, tudo aquilo que eu sinto vai formar no meu cérebro
cérebro padrões neurais. E esses padrões neurais vão determinar o meu comportamento. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo acompanhar a lógica? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, faz com que o meu cérebro crie padrões neurais que determinarão o meu comportamento. Então, tudo aquilo que eu faço é fruto, é resultado daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Então, da mesma forma que os meus sentimentos, os meus pensamentos podem modular o meu cérebro na formação de padrões neurais, os meus pensamentos e sentimentos também podem formular padrões neurais positivos. Existem os padrões neurais negativos e os padrões neurais positivos, digamos assim. Tudo é formado inicialmente na infância. Não que ao longo da vida adulta esses padrões não acontecem, acontecem sim, constantemente. Eu estou aqui conversando com vocês esse assunto e o cérebro de vocês está em movimento, ativando esses padrões neurais de que vocês podem modular os padrões que vocês já possuem, esses padrões neurais. Então, se você tem baixa autoestima hoje na sua vida adulta, você pode reprogramar o teu cérebro para que ele crie novos padrões neurais que vão fortalecer a sua estima. Se você se sente insegura, tem medo constante de situações, medos de desafios, independente de quais sejam, você pode reprogramar o teu cérebro para fortalecer padrões neurais de que você pode, de que você consegue. Padrão neural que vai fortalecer mesmo a tua confiança, segurança. Essa é a boa notícia, porque o nosso cérebro ele é totalmente plástico, moldável, maleável. Plástico de neuroplástico, é a neuroplasticidade. Os nossos neurônios, da mesma forma que eles estabelecem circuitos neurais que reforçam padrões comportamentais negativos, eles também podem ser reprogramados para estabelecerem padrões neurais que fortaleçam comportamentos positivos e pensamentos positivos. Então, se hoje você tem pensamentos recorrentes, constantes, negativos, eu não consigo, eu não dou conta, a minha vida nunca vai dar certo, eu nunca vou conseguir superar tal coisa. Sabe esses pensamentos intrusivos, negativos, pessimistas, né? Você pode reprogramar sua mente para ter pensamentos bons, pensamentos positivos. Tudo pode ser reprogramado no cérebro humano. Tudo começa aqui e tudo termina aqui. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Essa capacidade de neuroplasticidade, né, que o próprio Deus, o Criador, deu ao cérebro humano, é uma ferramenta maravilhosa para nós, porque isso nos mostra que nós não precisamos ficar reféns, encarcerados em traumas, bloqueios emocionais, pensamentos negativos que levam a comportamentos inadequados e adoecidos. Vocês estão entendendo? Compartilhem aí para mim. E vocês se identificaram aí com alguma coisa? Tá caindo aí alguma fichinha? Virando alguma chave? Boa tarde para quem entrou agora. Bem-vinda, Aline. Posso continuar? Manda aí para mim alguma dúvida se vocês tiverem. Pode mandar. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, incrível, né, Vitória? Com relação ao nosso cérebro. Sempre que a pessoa se sente
inconsciente, né? Se sente inadequada e não se sente merecedora das coisas boas da vida, se sente insegura, se sente com medo, se sente incapaz, se sente inferior. Todos esses sentimentos colocarão uma região do cérebro que se chama amígdala em funcionamento. Ela será ativada e é uma área cerebral responsável pelo medo, pela insegurança, pelo estresse. Então, todas as vezes, presta bem atenção. Caindo várias, Vitória. Que bom. Conhecimento, ele é libertador, né? A partir do momento que a gente tem a clareza de uma coisa, a gente pode trabalhar para melhorar aquela questão, né? Então, todas as vezes que você se sente insegura, inferior, todas as vezes que você se compara, quando você não se vê digna de uma coisa, quando você tem dificuldade em receber elogio, você acha que a pessoa está te elogiando para obter algo de você, né? Tá te elogiando porque quer alguma coisa em troca, ou tá mentindo, ou tá sendo falsa. Quando você ficar com medo, quando você, né, como eu já falei, se compara, isso e muito mais, né? Só alguns exemplos para vocês conseguirem entender melhor. Todas as vezes que você se sente assim, com esses sentimentos, né, negativos, que são adoecidos, né, gente? Esses pensamentos colocarão a tua amígdala cerebral em funcionamento e a amígdala vai colocar você em estado de alerta. Você vai ficar assim em estado de alerta, inconscientemente. Da onde vai vir a porrada? Da onde que vai vir a tempestade? Da onde virá o próximo soco? Quando que eu vou ser nocauteado? Você entra em estado de alerta como se você estivesse em uma situação de eminente perigo. Vai acontecer alguma coisa ruim daqui a pouco. Aí você fica em estado de alerta. Isso também, consequentemente, faz com que o teu organismo, já que entrou em estado de alerta, produza um neurotransmissor. Aí o teu cérebro lá ativou a amígdala, te colocou em estado de alerta. Pum, vamos disparar aqui o neurotransmissor que cai na tua corrente sanguínea, que vira um hormônio que é o cortisol. Uma das coisas, presta bem atenção nisso daqui, uma das coisas mais prejudiciais para o ser humano, falando em saúde, é o cortisol. E todas as vezes que você entra em estado de alerta, que você fica estressado, você vai produzir cortisol em excesso. Porque tudo faz mal quando passa do limite. E o cortisol tem a função boa quando está em equilíbrio, né? Quando a gente está numa situação de perigo, ele nos coloca em estado de alerta para nos proteger. Então, ok. Vai atravessar a rua, se entra em estado de alerta, porque você tem que atravessar, olhar para as ruas, né? Para os dois lados, porque se você olha, não sabe, né, o que pode acontecer, você tem que tomar cuidado para não ser atropelado. Aonde que tá vindo o carro? Você tem que olhar. Estado de alerta, libera o cortisol que vai te deixar atenta àquela situação. Ok? Tá dando para entender? Agora, se você vive constantemente em estado de alerta e estressado, você vai produzir muito cortisol que vai prejudicar a tua saúde física, fisiológica, é aquela pessoa que vive inflamada e vai desencadear uma série de outras doenças, patologias mesmo. Uma outra coisa importante, sempre que a pessoa está com o emocional comprometido, adoecido, quando a pessoa ainda está traumatizada, né, e desenvolvendo ali vários sintomas, vários comportamentos adoecidos por conta de situações traumáticas que ela viveu, ela apresenta vários bloqueios emocionais, várias dificuldades por conta de situações traumáticas que ela viveu, ela vai produzir muito cortisol, ou seja, não existe trauma sem estresse. Mas nem todo estresse é por conta de um trauma. Então, se você
percebe na sua saúde. Vira e mexe você fica doente, vira e mexe você tá com problema de inflamação. Preste atenção no teu emocional. Porque pode ser que você esteja achando que é só uma questão clínica, é só tomar um remédio que vai resolver. Nem sempre. Se a origem daquela doença está no emocional, você precisa olhar para o teu emocional e cuidar do emocional, na causa daquela doença. Só tomar medicação por si só não vai resolver. Vai melhorar, mas não vai resolver. E é para isso que a terapia serve. Com o meu trabalho, por exemplo, que eu utilizo psicanálise, neurociência, onde eu vou lá na raiz para descobrir qual a causa daqueles sintomas, daqueles bloqueios, aquelas limitações, dificuldades que aquela pessoa apresenta. Tá fazendo sentido aí para vocês? Vocês estão entendendo? Compartilha aí para mim. Se vocês se identificaram com alguma dessas características. Eu dei aí alguns exemplos, né? Mas eu darei mais alguns específicos de pessoas que possuem esse sentimento, essa sensação de inadequação. Na prática, como que essa pessoa se comporta? Essa pessoa que tem esse sentimento de inadequação, quando ela não se sente adequada às pessoas, às situações, como eu disse no início, ela se sente um peixe fora d'água, ela se sente uma pecinha, né? Como se fosse um quebra-cabeças, ela se sente aquela pecinha que não se encaixa, como se fosse uma pecinha defeituosa, que veio com defeito de fábrica. Não se encaixa. Daí, na prática também, né? Aquela pessoa que não consegue se encaixar em nenhum tipo de relacionamento. Relacionamentos amorosos, ela sai de um relacionamento, vai para outro. Sai de um, vai para outro. Sai de um, vai para outro. Nunca dá certo. Ela nunca se sente realizada, plena, feliz nos relacionamentos. Lendo aqui o comentário. O profissional disse que o sofrimento era por conta, que a doença era por conta do emocional. É, exatamente, Vitória. Tudo começa na mente. A grande maioria, se não toda, origem de doença física está no emocional. Tudo começa aqui. Um exemplo disso é o câncer. O câncer, a doença câncer, né? Está muito relacionada ao emocional, especificamente à mágoa. Pessoas que têm dificuldade em perdoar, que guardaram muita mágoa, rancor, ficaram muito ressentidas. Geralmente, a pessoa que possui câncer também tem essa relação aí com o emocional, no quesito perdão, mágoa. Certo? E cada adoecimento emocional vai gerar uma doença específica no organismo, que é a psicossomática, quem fala isso. Nós psicossomatizamos no nosso organismo aquilo que está mal resolvido aqui. Quando o nosso organismo não está funcionando bem, adequadamente, é porque aqui também não está funcionando adequadamente, tá? Aí nós temos aí também transtornos mentais, transtornos de personalidade, que tem origem no emocional. Muitos traumas, inclusive, vão afetar não só o aparelho psíquico, a mente, mas vai afetar o cérebro também, desencadeando transtornos, borderline, bipolaridade e toque, e por aí vai. Certo? Deu para entender? Ficou claro isso? Posso continuar? Eu quero falar para vocês agora alguns sinais específicos de quem possui esse sentimento, essa sensação de não merecimento e inadequação. Essa sensação de ser inadequada. Primeiro sinal, medo constante de falhar ou ser julgado. Sabe aquela insegurança que a pessoa tem em se expor publicamente?
Seja na escola apresentando um trabalho na faculdade, seja no trabalho mesmo ali no profissional, quando tem que apresentar uma proposta, ou quando ela tem que expor o produto ou o serviço para um possível cliente, ela fica insegura, ela treme, ela sua, ela tem muita dificuldade em expor aquilo, porque ela inconscientemente tem esse medo de ser julgada e criticada. É aquela pessoa que está fazendo uma determinada coisa, está envolvida em um determinado projeto, mas se ela recebe alguma crítica, ela não consegue lidar com aquilo e ela já desiste. Se alguém fala, isso daí não ficou tão bom não, ela vai e desiste. Não faz mais aquilo, ela muda. Ela sempre está refém, à mercê da opinião alheia, porque ela não tem segurança em si própria. Certo? É muita insegurança, é muito medo. É aquela pessoa que faz de tudo para ficar nos bastidores, ela não quer se expor de jeito nenhum, porque ela se sente vulnerável quando ela está exposta de alguma forma. Porque ela vai ser julgada, criticada e ela não consegue lidar com isso. Ela não tem a autoestima suficiente para lidar com isso. E por que ela apresenta essa dificuldade na vida adulta? Porque não foi trabalhado isso lá na infância. Foi aquela criança que não teve validação dos pais, não teve reconhecimento dos pais. Quando, por exemplo, né, eu já disse aqui anteriormente, ela vai, faz um desenho, vai toda empolgada, leva para a mãe, olha aqui meu desenho. A mãe não dá atenção, fala, tá, vai para lá, vai brincar que tô ocupado. Não dá atenção, ou seja, não validou aquela criança. A estima daquela criança vai, diminuindo cada vez mais. E isso vai gerar nela muita insegurança, muito medo, inferioridade. Ela sempre vai se sentir inferior às demais na vida adulta, porque lá na infância ela não foi validada, ela não foi reconhecida. Certo? Ficou claro isso para vocês? Tem alguma dúvida? Olhem aí para a infância de vocês. Será que vocês foram validadas na infância? Será que vocês tiveram aí o reconhecimento necessário para que vocês hoje na vida adulta sejam mulheres decididas, mulheres seguras de si, mulheres que sabem o seu valor, mulheres que não possuem insegurança em se expor? As dificuldades que vocês possuem hoje na vida adulta é reflexo da infância de vocês. Tenham certeza absoluta disso. Tudo que nós vivemos hoje na nossa vida adulta, a grande maioria, não vou falar tudo, né? Porque as coisas vão acontecendo o tempo todo conosco. Na vida adulta ainda posso ser traumatizada, né? Por exemplo. Mas a grande maioria é reflexo da infância. Se você olhar para a infância com muito cuidado, você vai encontrar origem lá. Ok? Ficou claro isso para vocês? Segundo sinal de quem possui esse sentimento, essa sensação de inadequação, autossabotagem. É quando aquela pessoa se vê diante de uma oportunidade boa, de crescimento, de alguma forma, algo que vai ser bom para ela, ela vai se sabotar de alguma forma, ela vai se depreciar de alguma forma. Por exemplo, ela vai para uma entrevista de emprego, um emprego que ela sabe que é bom, que tem boas condições, um emprego que ela quer muito, daí ela vai para a entrevista toda insegura, com muito medo, aí se atrapalha toda na hora da entrevista, diz o que não deve dizer, deixa de dizer aquilo que ela deve dizer, acaba se depreciando, se diminuindo no momento da entrevista. Aí o entrevistador, por exemplo, pergunta quais são os seus defeitos. Daí ela fala vários, aí chega na hora das qualidades, ela não consegue dizer uma qualidade. Porque a autopercepção dela está totalmente adoecida, corrompida, comprometida. Então ela se sabota. Ela vai para um relacionamento amoroso, por exemplo, ela inconscientemente faz de tudo para que a outra pessoa termine com ela. Ela se sabota constantemente. Ela se vê, por exemplo, diante de uma oportunidade de adquirir mais conhecimento. Então ela vai
ela faz um curso, ela né, vê o curso, ela entra nesse curso, começa, daqui a pouco ela desiste, ela não conclui, ela não termina. Ou seja, ela se sabotou mais uma vez. Ou então ela termina o curso, conclui o curso, só que quando chega na hora de atuar em cima daquele conhecimento que ela adquiriu, ir para a parte prática mesmo, mercado de trabalho, ela não vai, ela desiste. Aí ela fala assim, aquilo lá não era para mim não. Né? Ela dá uma desculpa para ela mesma e ela mais uma vez se sabota. Será que você tem se sabotado? Olha aí para você. Será que aquele projeto que você desistiu não era você se sabotando? Será que aquele sonho que você engavetou não é você se sabotando? Será que quando você diz que tal coisa não era para você, era mais uma vez você se sabotando? Será que aquilo que você está procrastinando, ou seja, está deixando de fazer, você sabe que você deve fazer, não é você se sabotando mais uma vez? Você quer muito fazer uma coisa e você precisa dar o primeiro passo e você não dá. Olha você se sabotando mais uma vez. É você que sabe que precisa fazer terapia e você não vai para terapia. Você se sabota mais uma vez. Você dá várias desculpas, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não é o momento. E você se sabota mais uma vez. Porque inconscientemente você se vê inadequada, você se vê imerecedora, ou seja, você não se sente merecedora das coisas boas da vida. Aí você vai se sabotando. Será que você está se sabotando? Será que você até agora tem se sabotando? Porque uma coisa é quando alguém nos sabota. Pior do que alguém nos sabotar é quando você mesmo se sabota. Quantas vezes você se sabotou? Interessante, né? Mais um sinal. Comparação constante com os outros. Eu falei um pouquinho aqui de comparação. Vou falar mais um pouco aqui. É um sinal aí claro de alguém que não se sente merecedora e possui esse sentimento de inadequação. Eu me sinto tão pequena, tão inferior àquela mulher que eu fico me comparando. Olha, ela é tão bonita, olha o cabelo, que cabelo perfeito, olha aquele corpo escultural, não tem uma celulite. Aí você se compara, aí você se acha mais feia do universo, a pior mulher. Olha, fulana, tá crescendo, tá trabalhando, tá tendo as conquistas dela. Olha pra mim, não consegui nada. Eu sou muito burra mesmo, sou muito incapaz. Sempre que você se compara, você desmerece toda a sua jornada, toda a sua história. E quem não se sente merecedora, tem essa sensação aí de inadequação, vive se comparando. E ela se compara para se diminuir. Ela se compara para se diminuir. E você não tem que se comparar a ninguém. A única pessoa com a qual você tem que se comparar é com você mesmo. Vitória, você só pode se comparar com você mesmo, com a vitória do passado. Olha para a vitória do passado, a vitória de 2 anos atrás. Será que a vitória de hoje não está muito melhor, muito mais desenvolvida, amadurecida do que a vitória de 2 anos atrás? Essa comparação é digna, essa comparação é sadia, é essa comparação que nós temos que fazer. Tá claro isso? Posso continuar? Fala aí pra mim se está fazendo sentido. Tá tranquilo? Último sinal aqui daquela pessoa que se sente inadequada, que não se sente merecedora, que não se sente digna. Busca excessiva por aprovação externa. Aprovação. A pessoa adulta que busca aprovação externa é porque provavelmente, muito provavelmente, lá na infância, não teve essa aprovação. Porque tudo que ela fazia estava errado. Tudo que ela
ela fazia, ela era criticada. Nada do que ela fazia estava bom para a mãe. A mãe sempre fazia para ela. Ela ia fazer uma coisa, aí a mãe chegava, né, e falava assim: deixa que eu faço. Não tá bom não. Você não faz direito, deixa que eu vou fazer. É 2 trabalhos, vou ter que fazer de novo. Então já deixa que eu faço. Só um exemplo. Ela não foi aprovada. Ela não teve aprovação. Então ela vai buscar essa aprovação na vida adulta de maneira aprovação externa, né? Aquela criança também que não foi elogiada, ela só era criticada, era só crítica. E aquela crítica, né? Colocando ela para baixo, acabando com a autoestima dela. Isso fará com que na vida adulta ela busque essa aprovação através de circunstâncias, através de outras pessoas. Porque ela não acredita em si, ela não acredita no seu valor, ela sempre precisa da validação de alguém. Ela faz uma coisa. Se ela não recebe elogio de alguém, ela não vai ficar segura, ela não vai ficar satisfeita, porque ela olha para aquilo e ela não vê valor nenhum, para ela nunca tá bom. É aquela pessoa que também é muito perfeccionista. Perigo isso, sinal de alerta. Então, eu mudo meu cabelo, eu corto meu cabelo, por exemplo. Se ninguém elogia o corte do meu cabelo, se ninguém fala que eu fiquei bonita, eu não consigo me achar bonita. Então eu preciso que alguém me elogie para que eu me sinta bem. Porque a minha visão de mim mesmo sempre é distorcida. Eu nunca consigo me ver com bons olhos. Eu preciso dos olhos de alguém para me ver. Isso é buscar validação, buscar a aprovação dos outros. Validação e aprovação externa. É aquela pessoa que de tanto buscar validação e aprovação externa, ela não sabe mais quem ela é, ela perdeu a sua identidade. E ela precisa que alguém diga quem ela é. Então ela não sabe quem ela é. Então quando alguém diz para ela algo bom sobre ela, ela acredita. Se diz coisa ruim, coisa negativa, ela acredita mais ainda. Porque ela não sabe quem ela é, então ela vai acolhendo para ela como verdades absolutas tudo o que dizem a respeito dela. Tá fazendo sentido? Quando ela busca essa aprovação, essa validação externa, é para que ela se sinta melhor, é para que ela se sinta mais adequada. Ela está buscando aprovação externa porque ela mesma não se aprova. Dentro dela, ela é uma carrasca com ela mesma. Ela tá ali dentro dela com um chicotinho, chulape. Você não merece, você não é adequada, você não é capaz, você é inferior, você não vai conseguir, nunca dá certo para você, você nunca vai superar isso e por aí vai. Então ela busca externamente porque dentro dela, ela não tem isso, essa validação, essa aprovação. Ela mesma não se aprova. Ela mesma não se valida. Vocês estão se identificando? Agora, como que nós podemos superar esses sentimentos aí, essa crença limitante do não merecimento, esse sentimento de inadequação? Como que a gente pode, de maneira prática, reprogramar o nosso cérebro? Formando novos circuitos neurais que vão fortalecer a nossa autoestima, o nosso senso de valor, segurança, amor próprio, reconhecimento, validação, aprovação. Como? Primeira sugestão aqui é reconhecer a origem desse sentimento. É olhando para o seu passado. Tudo isso que eu falei aqui, você se identificou? Então você precisa reconhecer que você tem aí essa questão que precisa ser trabalhada em você. Primeira coisa é reconhecer isso. Assumir para você mesmo. Poxa, é isso, eu não me sinto merecedora, eu não me sinto digna. Eu me sinto mesmo um peixe fora d'água, é esse negócio aí, inadequação, é isso que eu tenho, é isso que está acontecendo aqui. É reconhecer primeiro para você mesmo. Reconhecer e ir em busca de sair disso.
Segunda coisa, práticas de autoaceitação e autocompaixão. Pode ser que você seja aquela pessoa que tenha muita compaixão pelo próximo, é muito generosa, muito empática, super compreensiva, amável com todos, perdoadora, é uma pessoa misericordiosa. Você é uma bênção para o outro, mas para você mesmo, você é seu pior inimigo. Você não tem compaixão de você, você se autocritica constantemente. Você não se perdoa, você pega pesado demais com você. Você se exige demais. Você se cobra constantemente. A cada erro que você comete é um martírio para você. Você se culpa. Você tem muita culpa. Você não pode quebrar um copo que você já fica se achando um desastre, aí fica se culpando. Quando você não consegue realizar uma coisa, você se acha mais incapaz, se sente culpada e vira aí, né, um ciclo vicioso, terrível. Pratique autoaceitação e autocompaixão. Não deu certo? Não deu certo, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de uma maneira diferente, eu não vou desistir. Não deu certo porque eu não sou capaz, não deu certo porque eu ainda não descobri a maneira certa de fazer. É como você pensa, como que você está pensando acerca de você mesmo. Como que você se vê diante de situações onde você comete uma falha? Quando alguém pontua uma falha em você que realmente você possui, como que você se sente? Você acolhe aquilo, não, beleza, com humildade, vou trabalhar nisso? Você tem misericórdia de você mesmo ou você fica ali se martirizando, se sentindo o pior ser humano da face da terra? Quando você comete um erro, como que você se comporta diante daquilo? Quando Jesus disse assim, perdoai uns aos outros, você está incluído nesse pacote aí. Não adianta você perdoar 70 vezes 7 o teu próximo, né? E não perdoar a si mesmo. Para quem tem questões emocionais aí adoecidas que precisam ser resolvidas, o auto-perdão é um grande desafio, porque a pessoa não consegue se perdoar. Ela até perdoa o próximo, tranquilinho, mas se perdoar é aquela culpa que fica consumindo a pessoa. Ok? Segunda sugestão, terceira sugestão, reprogramar o cérebro com novas crenças. Você aprendeu aqui comigo sobre a neuroplasticidade do teu cérebro, que o seu cérebro ele é moldável, maleável, flexível, e existem aí algumas atividades que ajudarão o teu cérebro a criar novos circuitos neurais e, consequentemente, novos padrões neurais que vão refletir na tua maneira de pensar e, consequentemente, na tua maneira de se comportar. Mindfulness, o que é essa palavra mindfulness que está tão em alta hoje em dia? É simplesmente se colocar no momento presente. Você que está aqui comigo nessa live, se coloque no momento presente. Como? Prestando atenção, focando a sua atenção, se concentrando totalmente. Não é estar aqui comigo e estar pensando lá na morte da bezerra, no almoço que tem que fazer, no que tem que comer, no que vai ter que fazer depois. Não, é estar no momento presente. Isso é mindfulness. Você vai tomar uma água, sente a temperatura do copo, da taça, sente a água deslizando pela garganta, saciando a sede. Vai tomar um café, sente o cheiro do café, a temperatura do café, o gosto do café. Se colocar no momento presente. E detalhe, para quem está traumatizado, né, com questões emocionais aí que precisam ser resolvidas, se colocar no momento presente é um desafio também. Quem está com o emocional adoecido sempre vai querer ficar lá no passado ou lá no futuro. Por isso a tendência forte em desenvolver episódios de ansiedade ou depressão. Ou as duas coisas, né? Ou vive no passado ou vive no futuro, mas nunca se coloca no presente. Porque quando eu me coloco no presente, eu tenho que lidar com aquela dor emocional que ainda tá ali. E eu não quero isso. Então eu fujo pro passado ou eu corro pro futuro. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Estão se identificando? Compartilha aí pra mim.
Mais uma sugestão: desconstruir a autossabotagem. Toda vez que você perceber que você está se sabotando de alguma forma, se pergunte: isso está alinhado com a pessoa que eu desejo ser? Então, por exemplo, você quer muito crescer profissionalmente. Aí você sabe que um determinado curso vai te favorecer para isso. Aí você começa o curso e você para. Então você já tem que se questionar: pô, parar com esse curso, desistir desse curso, vai me favorecer? Tá alinhado com a pessoa que eu quero ser lá na frente? Não, né? Então, bora recomeçar. É você se autoanalisar, se autoquestionar diante dos seus comportamentos. Será que esse comportamento vai me favorecer ou vai me prejudicar? É sair do piloto automático. Quando a gente está com o emocional adoecido, a gente vai no piloto automático. A gente vai fazendo coisas que nos prejudicam de maneira automática e deixando de fazer aquilo que pode nos favorecer de maneira automática e a gente nem percebe. Começa um livro que vai te dar um conhecimento, aí daqui a pouco você abandona o livro, você vai abandonando coisas ao longo do caminho, porque você também está se abandonando ao longo do caminho. Isso reflete nas suas atividades, nos seus compromissos, no seu dia a dia. Sempre vai refletir. É o que eu sempre digo, não existe comportamento sem causa. Por que você começa e você para? Por que você está sempre desistindo das coisas? Será que não é porque você já desistiu de você mesmo? Aí por isso que você vive desistindo na vida? Desiste de relacionamentos, aquela amizade não é pra mim, não quero mais contato com aquela pessoa. Ou vive mudando de namorado, desistindo. É aquela pessoa também, e tem, né, gente? Que já casou mais de uma vez, aí depois casa de novo, não dá certo, casa de novo, não dá certo. Vive desistindo na vida. Muitas vezes é porque desistiu de si mesmo há muito tempo. Tá fazendo sentido aí? E para finalizar aí como sugestão, como supera esse negócio aí de não se sentir merecedora, de se sentir um peixe fora d'água, né, que há na adequação? Fazendo terapia, né? Não tem para onde correr. Você precisa fazer terapia. Se você não tiver ali um profissional devidamente capacitado para te orientar, conduzir o processo terapêutico com você, sozinho dificilmente você vai conseguir superar. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. E eu digo isso por experiência própria, tá? Não como terapeuta, mas como paciente. Eu superei muitas coisas, desafios emocionais que eu tinha fazendo terapia. Se eu não tivesse feito, eu ainda estaria refém daquelas questões que estavam me prejudicando até hoje. E eu só resolvi fazendo terapia. Então, se você se identificou com isso que eu falei, pode me procurar. Eu sou a pessoa ideal para conduzir aí você num processo terapêutico com um programa que eu desenvolvi, baseado em psicanálise e neurociência, para que você saia de todas essas prisões emocionais. Todos esses bloqueios, essas limitações, essas crenças limitantes, traumas que estão impedindo de você viver a vida plena que você merece, tá? Eu faço terapia individual, tenho um grupo terapêutico também que está com vagas abertas e são vagas limitadas. Então, se você quer viver a experiência de fazer terapia em grupo, é só me procurar. Talvez você fique, né, intimidado em fazer terapia individual, você que nunca fez, tem até medo, né? Muita gente chega com medo na terapia. Você pode começar a fazer a terapia em grupo, pode ser uma boa opção para você, para que você se sinta ao longo do processo mais segura, mais à vontade em fazer terapia. Na terapia em grupo você estará ali com outras mulheres, online, obviamente, mas é um ambiente seguro, acolhedor, e você poderá também ali, junto, né, com o terapeuta, no caso eu, ter ali um acompanhamento terapêutico para superar essas questões que ainda estão te limitando. Certo? Sou mentora também, tenho uma mentoria específica e exclusiva para suas demandas. Você que quer se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, não está conseguindo, é provavelmente limitação emocional que você tem. E a minha mentoria é para tirar você desses bloqueios emocionais para que você possa alavancar na sua vida profissional e pessoal.
Eu fico à disposição de vocês, pode me chamar no direct. Muito obrigado por quem esteve, obrigada, né, a quem esteve aqui comigo até agora. Todos que passaram por aqui, vou deixar salva lá no meu feed essa live. E semana que vem eu volto ao meio-dia, de segunda a sexta, se não houver nenhum imprevisto, para conversarmos mais sobre todas essas questões emocionais que podem estar te impedindo de ter a vida que você sempre sonhou. Combinado? Até semana que vem e boa tarde.